Quem daqui, dentre os irmãos, foi nesses dias ou batizado com o Espírito Santo ou renovado no batismo, nos dons espirituais aqui? Levanta a mão. Esses dias aqui. Aí. Glória a Deus. Quantos? Levanta. Amém. Olha que maravilha. Como Deus é maravilhoso. Eu quero sempre lembrar uma receita para os que são batizados com o Espírito Santo, que é o seguinte. Em geral, a gente fala em línguas estranhas. Primeiro dom, normalmente, a Assembleia de Deus diz que até é o sinal, afirma mesmo que é o sinal do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. E a gente fala em línguas estranhas. Mas, logo a seguir, vem o diabo, vai colocar dúvida. Escuta, você não falou não, você... Tal. E a gente fica assim com medo de falar de novo em línguas estranhas. Mas... a gente não sabe o que está falando em línguas estranhas, ou língua de anjos ou de homens. Pode ser que haja uma língua assim, humana ou não. O que importa é que ela é estranha para nós, que falamos. Nós não sabemos o que estamos falando na língua estranha. Os irmãos entendem? Nós estamos falando em língua estranha e quem libera a falação sou eu, com a minha boca. Eu é que decido a hora que vou falar. Quem fala é o Espírito Santo por mim, mas quem decide sou eu. Está lá em Romanos 8, 29, o Espírito Santo fala por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe o que está falando, mas Deus sabe o que está ouvindo. Mas quem decide que vai falar somos nós. Eu decido que vou falar em línguas estranhas agora, abro a boca e solto a língua. E Deus, pelo Espírito Santo, fala por mim. E alguém fica em dúvida. Bom, eu não sei se é, então eu nem vou falar. Eu me lembro de uma receita que eu aprendi, a irmã Zenilda, que me tomou como filho, e ela disse, olha, quando você foi batizado com o Espírito Santo, vai treinando. Quando estiver sozinho, ninguém perto, vai falando em língua estranha, vai treinando. É muito gostoso, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si próprio. A gente se edifica quando a gente fala em línguas estranhas. Quer ver uma coisa? Está tudo ruim, o ambiente está ruim, não sabe nem o que orar, o que pedir a Deus, destramela, abre a boca e fala em línguas estranhas. Daqui a pouco tudo vai mudar, porque a gente está orando a Deus, a gente não sabe o que está falando, mas o Espírito Santo está orando por nós. Então solta a língua, tem que treinar, tem que exercitar e orar. É um dom muito interessante. Logicamente, a gente não vai dar valor a isso. Puxa vida, um dom ilógico, eu não sei o que eu estou falando e parece que não é racional. É isso mesmo, é pela fé. Aparentemente não é racional, mas nós estamos engrandecendo a Deus em línguas estranhas. Nós estamos recebendo a aprovação de Deus quando falamos em línguas estranhas. O Espírito Santo está falando por nós, é maravilhoso demais. Então, cada um que fala em línguas, não economize, fale em línguas, mesmo que você não saiba o que está falando. Agora, existe também a possibilidade de a gente pedir a Deus que Ele... nos dê compreensão, entendimento, interpretação dessas línguas. A gente pode orar, mas mesmo que não tenha interpretação, continue falando, porque não está perdendo tempo não, isso é muito proveitoso, é uma oração. Quando a gente não sabe por que orar, uma pessoa fez um ato errado, e ela está sofrendo, mas ela não se consertou, a gente não sabe o que falar com uma pessoa dessa, ora em línguas. Quando a gente não sabe, ora em línguas. Deus sabe o que está falando, o que está orando, o Espírito Santo está orando através de nós. Então vamos entender isso. A língua estranha é para ser falada, é para ser usada, é para ser praticada. Uma vez, num culto, o irmão, eu nem sabia, ele gravou eu falando em línguas estranhas. Aí ele gravou aquilo, foi lá no Google, o tradutor do Google, e botou lá botou aquilo lá.
ele ficou impressionado que o Google disse que é uma língua, sei lá, um dialeto lá do Oriente, de um povo lá diminuto, mas um dialeto existente. E a tradução, deu a tradução: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei tão contente, uma língua que para mim é estranha, mas que o Google interpretou como uma língua existente e traduziu, dando glória a Deus. Isso para mim foi muito lindo, muito gostoso. É exatamente o que acontece. A gente não sabe, mas Deus sabe o que está sendo falado. E assim, quem fala em línguas não economiza, não pode falar em línguas. Lembrem do apóstolo Paulo, ele disse: eu falo em línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo disse: eu falo muito em línguas. Agora, no culto, eu prefiro falar na linguagem que vocês entendem, para edificação, mas eu falo muito em línguas. Vamos aprender com isso, amém? 3 textos que eu quero trazer hoje. É uma palavra profética. A primeira delas é o texto de referência do nosso retiro, o Apocalipse 22. Lá no finzinho da Bíblia, nós temos o Apocalipse 22, o versículo 12. E eis que venho sem demora, ou eis que cedo venho. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, ou segundo a sua obra. O Senhor nos lembra isso. Quando isso foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, esse cedo venho sem demora, ficou registrado. Hoje nós sabemos, e o Senhor nos lembra, que isso já está muito pertinho de se cumprir. E comigo está o galardão. Nós entendemos por galardão a recompensa que Deus tem com o nosso trabalho, segundo a sua obra. E assim vale a pena cada um se dedicar à sua obra no Senhor, a trabalhar para o Senhor, não só receber bênção, não só assistir reunião, mas trabalhar para Deus em alguma área, em algum ministério, servir aos irmãos, à igreja, servir, trabalhar, porque o Senhor diz: comigo está o galardão. Há algumas referências bem claras na Bíblia sobre a época iminente do galardão. Quando Jesus voltar, nós esperamos, eu espero, para breve, poucos anos, o arrebatamento da igreja. Tudo vai acontecer muito rapidamente, até que breve vai acontecer o arrebatamento. Começa a grande tribulação na terra, 7 anos, a chamada grande tribulação, primeira parte, 3 anos e meio de aparente paz, o espírito do anticristo dominando na terra, os cristãos já não estarão mais aqui, cristãos verdadeiros não estarão mais aqui. E a primeira metade de uma aparente paz, até o anticristo se sentir forte, então ele bota a verdade para fora, arregaça as mangas, bota as unhas de fora e vai começar a virar um ditador. Vai ser uma época de guerras, muitas guerras, confrontos aqui na terra, muita matança, e Deus também agindo com todas as forças da natureza para matar. Vai ser uma matança muito grande até o final da grande tribulação. E aí Jesus vem para terminar de matar. A população do mundo vai ser quase toda dizimada, vai sobrar muito pouca gente espalhada nas roças, nos interiores, gente perdida longe das cidades, que vai sobreviver. Com esses poucos que vão sobreviver, Jesus vai começar o milênio aqui na terra, reinando por 1000 anos. Ele vem com poder e grande glória, acompanhado de seus anjos e dos santos, que são os que vão ser arrebatados, junto com aqueles que serão ressuscitados das gerações passadas. Todos voltaremos com ele. Ele diz que nós vamos reinar com ele os 1000 anos. E há uma orientação na Bíblia de que
Nós que formos fiéis a Deus aqui, vamos ter autoridade, um sobre uma cidade, um sobre 2 cidades, outro sobre 5 cidades, outro sobre 10 cidades. Nós vamos então ser aqueles que vão ser auxiliares do Senhor Jesus no governo do mundo. Jesus vai estar fisicamente em Jerusalém. E nós vamos estar espalhados pelo mundo, mas com a liberdade de voar para Jerusalém a qualquer hora, assim, com um novo corpo. Nós não estaremos mais dependentes de comida, não estaremos mais limitados pelos meios físicos. Nós vamos, daqui de um momento, aparecer em outro momento em Jerusalém, na presença do Senhor. Nós vamos reinar com Ele sobre a humanidade, que não terá chance nenhuma de se rebelar, porque nós teremos um poder sobrenatural, seremos semelhantes a Jesus ressuscitado. Nós vamos governar, impondo justiça e paz. As pessoas serão proibidas de pecar. E este é o galardão, um dos galardões que a Bíblia faz referência, governar autoridade com Jesus aqui na terra, governando, reinando com Ele os 1000 anos. Bom, nós fazemos outras conjecturas de outros textos da Bíblia a respeito do galardão por toda a eternidade depois do milênio. Sobre isso há menos informações detalhadas, mas há muito mais certeza sobre isso, que estaremos com o Senhor para sempre, desenvolvendo coisas maravilhosas por toda a eternidade, para sempre. Todo esse galardão vai estar em função do nosso trabalho aqui, da nossa obra. Daí a importância do apóstolo Paulo nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, cada um veja como está trabalhando, como está edificando, para não trabalhar em vão, para você não fazer um trabalho que vai ser queimado. Há pessoas que estão nas igrejas trabalhando numa obra de aparência. Eu me lembro do meu passado, era muito comum ver uma pessoa trabalhando muito na igreja. Ele era secretário disso, era não sei o que, o responsável por aquilo, ele tinha um monte de cargos na igreja. Aparentemente nenhum espiritual, eram só cargos burocráticos na administração da parte terrena da igreja. Essa pessoa podia até nem ser salva, trabalhava, mas só para a burocracia da igreja. Se isso tem valor espiritual para Deus ou não, intimamente a pessoa sabe ou deve saber e vai dar contas a Deus. Mas não é esse o trabalho que Deus quer que a gente faça. A nossa obra é edificar aquilo que vai permanecer com material permanente. Existem materiais que vão ser queimados, ou seja, coisas temporárias, coisas que perecem, coisas materiais. Por exemplo, construir um grande templo. A igreja acha que é uma coisa maravilhosa construir um grande templo. Quando Jesus voltar, não vai sobrar nada, pedra sobre pedra naquele grande templo. Quem trabalhou para a construção de um grande templo foi um trabalho meramente humano, não tem nada disso que vai permanecer pela eternidade. Mas quando a gente ganha uma alma, edifica um irmão, reconcilia um casal separado, quando a gente é usado por Deus no ministério da reconciliação, 2 irmãos que não estão se entendendo, a gente vai aos 2 irmãos até que consegue promover a união entre os 2, isso tem um galardão eterno, isto é obra que permanece. Cada um deve estar fazendo coisas assim, trabalhos para a eternidade, obras que permanecem. É o que Deus quer que a gente entenda. Esse é o trabalho com material permanente. Cada um veja o que está edificando e como está edificando, para não perder tempo, não trabalhar em vão e nem construir com material que vai ser queimado, porque são coisas temporárias que vão ficar aqui na terra. De qualquer forma, o galardão vem depois, nunca agora. O reconhecimento não é importante, é até melhor a gente não ter reconhecimento aqui na terra. Muitos estão pensando que um pregador bom é aquele que dá ibope, aquele que é famoso, esse é muito aprovado por Deus. Não necessariamente. Aprovado pelos homens não significa.
ser aprovado por Deus. E na maior parte dos casos não coincide. Quando alguém recebe muita glória de homens, provavelmente não vai receber do Senhor. Jesus mesmo disse: como vocês podem crer? Vocês que recebem glória de homens, mas não buscam a glória que vem de Deus. Para ser um grande cantor, famoso, importante, um grande pregador, que é bastante conhecido e famoso porque faz propaganda de si mesmo, isso não é necessariamente agradar a Deus. Pode até a pessoa não ter nada de Deus nisso daí. O reconhecimento das pessoas não é importante. Importante é o reconhecimento de Deus. Amém? E a gente precisa discernir isto. Eu nunca vou esquecer aquele irmão, eu conto isso várias vezes, eu convivi com ele, o maior evangelista pessoal que eu já conheci, e quase ninguém sabe disso. Eu testemunhei, eu convivi com ele há alguns anos, aquele irmão ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus, individualmente. Ele passou anos e anos, o dia todo falando de Jesus para todo mundo. Ele queria falar para todo mundo, entrou na igreja católica para evangelizar o padre, e claro que levou um safanão, né? Mas ele era ousado. Quando via um carro de uma autoridade, ele corria lá, botava o pescoço para dentro para falar para a autoridade do testemunho dele, que precisava de Jesus. Era um irmão assim. Ele já levou muito tapa na cara por falar de Jesus com muita ousadia, mas ele levou muita gente para Jesus. E naquele trabalho que era florescente, toda segunda-feira tinha aquela reunião onde muita gente tomava decisão, nunca menos de 20, 30 pessoas, às vezes 30, 40, 50 pessoas tomavam a decisão, aceitando Jesus, entregando a vida para o Senhor. Era uma maravilha. E só muito tempo depois ele contou para mim, eu acho que ele não contou para mais ninguém, ele disse: olha, eu nunca contei para ninguém, eu vou contar para você, para a honra e glória do Senhor. Havia dias em que todas aquelas pessoas que iam à frente eram convidadas minhas. E eu não sabia, ninguém sabia. E a maior parte das pessoas ficou sem saber, mas Jesus sabia que era trabalho dele. Como ele amava o Senhor, ele queria falar da vida passada, do que Jesus fez na vida dele, e queria que todas as pessoas tivessem Jesus também. E ele falava de Jesus com toda a dedicação, o dia inteiro falando de Jesus com muito amor. E muita gente ouviu a palavra, recebeu o Senhor, tomou decisão, se converteu por causa da palavra daquele irmão. Mas o que eu quero realçar é o seguinte: ele nunca foi um grande pregador, não foi pastor, nunca foi reconhecido, muito menos famoso, e a maioria das pessoas nunca soube do que ele fez. Mas Deus sabe, Deus anotou tudo o que ele fez, e ele já morreu, certamente ele vai receber o galardão. Eu acho que é muito bom a gente não ser reconhecido pelos homens. Muitos gostariam de estar lá na frente como pastor, né, como louvador, querem aparecer, oportunidade. Eu acho isso muito perigoso. E seria bem melhor você trabalhar para Jesus e ninguém saber que você está trabalhando. Você está dando uma oferta com a mão, não deixa nem a outra mão saber. Você está honrando o Senhor e deixa só Deus saber disto. O seu trabalho, não fique contando prosa e falando para as pessoas. Deixe que só Deus saiba disto. É melhor, porque o galardão a gente vai receber dele. Amém? Bom, se nós temos certeza disso, vale a pena trabalhar. Não ficar parado na vida espiritual, não passar um dia parado. Não sabe o que fazer, não tem bem o que fazer, aproveite o tempo em casa. Nada de televisão, nada de perder tempo lá com o WhatsApp. Deixa um tempo só, 1 hora só de WhatsApp lá à noite ou de manhã cedo e tal, e o resto do dia aproveite para orar, buscar o Senhor, interceder por alguém, faça uma lista de oração, trabalhe para Deus. Isso é trabalho que a gente pode fazer. Quando lembrar de um irmão, de uma irmã que não está vindo, vai visitar alguém, vá orar com alguém em casa, isso é trabalho que Deus quer que todos nós estejamos fazendo, e é por causa dessas obras que nós vamos receber o galardão. Não é por causa de aparecer aqui, pregar bonito.
ou cantar, não é por causa disso, é pelo trabalho que a gente faz para o Senhor que a gente vai receber o galardão. Amém? Esse é o primeiro texto. O segundo está no Salmo 133. Nós já falamos nos Salmos 132, agora o 133. Era também um cântico de romagem, ou seja, um corinho, uma música pequena que eles iriam cantar e muitas vezes repetir aquele cântico enquanto estivessem em romaria, em viagem para Jerusalém ou para o local que Deus tivesse escolhido. Para ali, todos eles deviam ir para celebrar as festas do Senhor. Alguns levavam vários dias de viagem, 2, 3, 4, 5, até, quem sabe, uma semana de viagem para aquele local. E enquanto eles estavam caminhando, viajando, mais e mais pessoas iam se agregando a eles. E era bonito ver aquela fila de gente nas estradas, não havia carro, aquela fila de gente nas estradas caminhando, um ou outro talvez no jumentinho, mas todos caminhando em direção a Jerusalém, ao local que Deus tinha preparado. E enquanto eles viajavam, iam se alegrando, cantando, eram as músicas que eles cantavam, esses cânticos de romagem. Eram músicas que eles cantavam, exaltando a Deus, e aquilo fazia com que eles se unissem em amor, em alegria, iam cantando em direção à festa do Senhor para estarem lá na presença dele. Vamos ler esse Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Tão pequenininho, mas tão cheio de significado. O óleo, naquela região, o clima muito seco, desértico ou semidesértico, aquele clima muito seco fazia com que a pele se enrugasse. Esse óleo servia como que um creme hidratante para a pele. Nos cabelos também, a pessoa passava o óleo, porque ajudava. Eles não cortavam o cabelo sempre, então aquilo ajudava a pentear, segurar um pouco os cabelos para não desgrenharem muito. E o óleo, às vezes, descia e eles não rejeitavam, aquilo não era considerado ficar emporcalhado ou não. Talvez eles espalhassem o óleo sobre o corpo. Além disso, eles misturavam no óleo perfumes, substâncias odoríferas, que faziam o óleo cheirar. Então, o óleo era também um veículo para perfume. E então, era considerado assim uma coisa boa, ver o óleo, ungir a pessoa com o óleo. E eles, aqui nesse Salmo de Davi, faz a comparação desse óleo com o amor entre os irmãos. A gente abraçar, se alegrar, louvar o Senhor com os irmãos, essa manifestação de amor, de unidade da família de Deus. Eu não estava aqui ontem à noite, mas eu posso imaginar que o pastor Alexandre estava alegre aqui, não estava? Ele lembrando dos irmãos aqui, talvez com saudade, quantas coisas boas, né, Deus nos deu juntos. Então, isso para ele foi bom. Para nós, certamente, mais ainda. Como é bom a gente ter a aliança com irmãos, a gente se alegrar com a família de Deus, no ambiente de trabalho, a gente se reunir com os que são do Senhor ali, no horário de almoço ou em outro horário qualquer, a gente agradecer, louvar o Senhor. Como é bom a gente ter comunhão com os irmãos, compartilhar as experiências, as maravilhas de Deus, a gente poder orar
junto com os irmãos, cantar corinhos, louvar ao Senhor. Isso é maravilhoso, a gente poder exercer essa comunhão. É como o óleo era importante para eles, e então, como o óleo era importante, essa comunhão, Deus se agrada dessa comunhão entre irmãos. E eles tinham comunhão com pessoas que eles não conheciam, de outras tribos, mas todos estavam imbuídos do mesmo espírito de ir a Jerusalém louvar ao Senhor. Amém? Bom, a outra comparação, essa comunhão é gostosa como o óleo que ungia a pessoa. O óleo servia também para ferida, para não ressecar uma ferida. O óleo era tratamento também medicinal. O óleo servia para uma série de finalidades. Era muito bom. O óleo representava muita coisa boa. E, da mesma forma, o orvalho do Monte Hermon. A região de Israel, Israel é um país muito pequeno, é menor do que a maioria dos estados brasileiros, eu não sei em comparação assim, menor do que o Rio de Janeiro, talvez o tamanho de Sergipe, é muito pequenininho Israel, então tudo é relativamente perto, mas é um local de muita variação climática e variação de topografia também. Ali eles têm a maior depressão do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar, ali a região de Jericó, quando entra no Mar Morto, é a maior depressão da terra. Eles têm montes altos. Jerusalém tem o Monte das Oliveiras, está mais ou menos ali, acredito eu, a uns 800 metros de altitude. O Sinai é mais alto, o que eles consideram o Monte Sinai no sul. Mas o mais alto da redondeza é o Monte Hermon, que fica ao norte do Mar da Galileia. E hoje o Monte Hermon é como que uma divisa de Israel com a Síria. Ali tem uns 2.500 metros de altitude. Já é uma altitude grande para poder atrair a água evaporada do mar. A água que se evapora do mar Mediterrâneo, é atraída, fica ali em volta do Hermon. A maioria do tempo no ano não dá para chover, mas tem umidade. E a umidade de noite, por causa do frio, ela se condensa em orvalho. E aquele orvalho é suficiente para molhar a grama, a plantação. E é a bênção, não é uma chuva abundante, mas é um orvalho que rega e que é suficiente para trazer água para o crescimento da planta. Aquela região, então, em volta do Monte Hermon, é muito valorizada, porque é uma agricultura boa. Já na região sul de Judá, a situação é complicada, já é semidesértico, já praticamente não chove, eles têm que tirar a água do subsolo para irrigar, é uma situação muito difícil, mas em volta do Monte Hermon é aquela bênção, o orvalho. Essa nossa região é maravilhosa para a plantação, para a vegetação, porque aqui chove muito. Aqui a umidade, em geral, é alta e chove muito, e isso faz com que as plantas estejam bem aqui. Isso é bênção de Deus para a agricultura, para a lavoura. Da mesma forma, a comunhão do povo de Deus é bênção de Deus. Onde o povo está reunido, ali o Senhor ordena a sua bênção e ordena a vida para sempre. Naquela época, eles estavam lembrando os efeitos humanos da unção com óleo, o orvalho, na comunhão dos irmãos. Isso tem um sentido que ultrapassa o Antigo Testamento e tem um simbolismo grande conosco no sentido espiritual. Quando estamos em igreja, o Senhor diz que Ele está no nosso meio. E quem mexer conosco, mexe com a menina dos olhos do Senhor. Nós temos tal autoridade que, se fecharmos o céu para alguém, excluindo alguém, o Senhor assina. O que nós decidimos
unanimemente, o Senhor assina. Portanto, há uma responsabilidade muito grande. Se nós abrirmos, o Senhor abre. O que nós fecharmos, o Senhor fecha. E quando nós determinarmos alguma coisa, o Senhor assina embaixo. Eu tenho valorizado muito o seguinte: eu não tenho o dom de curar, nunca pedi a Deus e, na verdade, se eu pedir alguma coisa, foi para que Deus não me desse esse dom. Não é que não seja bom nem necessário, é o seguinte: ninguém pode ser o homem dos 7 instrumentos, tocar todos os instrumentos, é a razão pela qual eu não gosto de bateria. Quando eu estive em Goiânia, vi aquela maravilha de Deus, havia um grupo de jovens, a música era tocada por um grupo de jovens, era uma banda mesmo, não é no sentido de hoje. Eram tambores, todo tipo de tambores, prato e metais e instrumentos de sopro, era algo sublime. Quando aquele povo dirigia os louvores, 40, 45, quem tocava o prato, um prato grande, né, que batia aquele prato, era o doutor Irani. Hoje o Paulo conhece lá de Rondônia, ele tocava o prato. 40, 45 jovens em oração, no espírito. Aquela banda tocava, meus irmãos, enchia o ambiente de som. O poder de Deus caía, o Espírito descia, era uma coisa muito sublime, mas eram vários tambores, não era tudo concentrado numa bateria, que a bateria é um instrumento muito egoísta, né? Uma pessoa só toca um monte de instrumentos. Eu quero ver muita gente participando, nada de egoísmo, para o louvor ser mais agradável ao Senhor. Pois quando unidos, nós vamos representar a autoridade de Deus. E o Senhor está no meio dos louvores do seu povo. Nós temos essa tal autoridade. Quando fechamos o céu, está fechado. Quando nós dissemos o sim, Deus confirma aquele sim. E eu valorizo a unção com óleo, porque é o que a Bíblia diz: alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, seus líderes, que vão orar com ele, a unção do óleo, impondo as mãos, e se houver pecados serão perdoados e toda enfermidade será curada. Eu creio nisso, não tenho dom de cura e não desejo ter, não desejo, porque isso traz demanda. Se alguém sabe que eu tenho dom de cura, muita gente doente vai vir a mim. Mas eu preciso de tempo para atender os irmãos também no aconselhamento pastoral. Mas eu preciso de tempo para ensinar a palavra. Mas eu preciso de tempo para orar, porque eu também preciso estar na intercessão, buscar o Senhor. Não dá para a gente fazer tudo. E os dons de cura são um capítulo à parte. Trabalham junto com dom de discernimento de espírito, porque muitas das enfermidades são coisa de demônio na hora. Existe muita coisa correlata, tem que expulsar demônios, libertação, e tem que entender um pouco como os dons de curar vão funcionar, porque cada enfermidade tem uma história, tem uma relação com a vida da pessoa. Isso é um ministério à parte, e eu acho que não é bom para mim misturar as coisas. Eu não quero esse ministério. Bom, mas eu creio que Deus cura, e com unção com óleo, como pastor. E não fico oferecendo isso para qualquer pessoa, porque eu também acho que não tem valor a gente ficar ungindo com óleo uma pessoa qualquer. Eu acho que só quem é ovelha, quem é do rebanho, a gente tem obrigação de atender. Quem é líder tem obrigação de atender quem é do rebanho. As pessoas vêm a nós com uma enfermidade. A pessoa vem com a enfermidade e é obrigação nossa orar com ela, mas também é obrigação nossa a gente averiguar a situação. Às vezes a pessoa está vivendo em pecado, a pessoa está com a vida meio atrapalhada, está em rebeldia, em desobediência. A gente vai orar por orar? Não. O texto em Tiago, no capítulo 5, diz que a gente vai averiguar a situação. Se houver o pecado, a pessoa vai ter que confessar o pecado, porque a enfermidade veio por causa do pecado. Na vida de crente, a maioria das enfermidades está relacionada com algum pecado.
omissão, covardia, acomodação, apego ao mundo. A maioria das doenças em crentes está relacionada com algum pecado e que precisa ser trazido à tona esse pecado para ser consertado, e então a unção com óleo, a imposição de mãos vai curar. É certo, é garantido, vai curar, porque Deus vai operar, mas tem que ser feito esse processo. E não pode ser qualquer um, tem que ser com os líderes, porque supostamente tem dons espirituais de discernimento, que vão discernir. A pessoa sabe, estou sofrendo, passou a doença, não sei o que é e tal a doença. E agora? Entregou o problema para o pastor. Cadê os líderes? Quem é o líder dela? Vamos ver isso aqui, a situação. Vamos orar. Por que está acontecendo isso? Deus vai revelar na vida da irmã. Ela não sabe. Às vezes precisa saber, então, que o Senhor vai revelar e ela vai ser curada. Eu creio nisso, no poder de Deus em curar. No nosso meio existe remédio para tudo. Eu creio no poder de Deus em ressuscitar pessoas e, se houver direção de Deus, eu não vou temer em orar por morto, porque já orei. Eu não vou temer de orar pelo morto para ele levantar. Não vou fazer como aquele irmão, o irmão Paulo Sérgio, que diz que conhece um pastor, que por coincidência eu conheço também, congregou comigo, também como um filho na fé, ele é pastor. Ele disse que todo enterro que ele vai, ele procura assim, uma folguinha, se aproxima do morto, e quando ninguém está vendo, chega assim, devagarzinho no ouvido do morto e manda levantar. Ele disse que até então não tinha levantado ninguém, mas que ele esperava que um dia alguém levantasse. Eu acho interessante isso. Mas eu não quero ter medo de situação nenhuma, porque pela fé tudo é possível ao que crê. Amém? Nós temos que crer nisso. Agora, a minha fé pode ser falha, o meu discernimento pode ser falho, mas quando eu estou junto com os outros, não. No coletivo, Deus está presente. A bênção está onde o povo de Deus está em comunhão. Amém? Unidos, nós representamos a autoridade do Senhor, e o que determinarmos, Deus atende. Por isso é importante a gente orar pelas viagens, orar pelas investiduras de pessoas, orarmos por novos encargos na vida de alguém. E a gente deve, em coletivo, como corpo de Cristo, orar por cada irmão, cada família, cada casamento, cada situação delicada, situação de enfermidade. A gente deve orar por todas essas situações, porque a autoridade de Deus está toda em nós. Uma pessoa pode ser falha, mas quando 2 ou 3 concordarem, é unanimidade, o Senhor assina. Essa é uma autoridade tremenda que o Senhor nos deu. Ali no meio do povo de Deus está a bênção e a vida, o milagre no meio do povo de Deus, para quem é do povo de Deus também. Essa é uma função importantíssima. No meio do povo de Deus, a fartura de bênção e de vida. O Senhor ordena, e nós devemos tomar posse disto pela fé. No nosso meio, todos os problemas podem ser resolvidos, todas as doenças podem ser curadas, tudo pode ser possível quando estivermos juntos em unanimidade e concordarmos, ou seja, Deus está dirigindo aquilo ali. É muito interessante isso. Sozinho, um pastor, a gente pode falhar, mas quando estamos juntos e há uma unanimidade, é porque Deus está confirmando, e pelo Espírito que foi derramado, não só para um, não só para o líder, mas o Espírito foi derramado para todos. Nós vamos estar juntos e em oração, o Espírito Santo vai atuar. Tudo pode acontecer, tudo é possível, porque Deus vai ordenar a vida e a bênção. Amém? Isso pode ir muito longe, irmãos. Nós vamos nos reunir sobre o Brasil,
a situação política, o governo, os governantes, a situação econômica. Nós temos a autoridade de Deus quando nos unimos e unânimes representamos o poder de Deus. Quando nós oramos sobre vários assuntos, quando nós repreendemos os demônios na vida de uma família, numa empresa, numa determinada situação, o Senhor honra a nossa fé. Amém? Ali ordena o Senhor a vida e a bênção. Ali aonde? Onde estão os irmãos reunidos. O texto nos fala sobre isso. E à luz do Novo Testamento, Jesus amplia esse conhecimento e nos faz entender isto, que onde nós estivermos reunidos, 2 ou 3 no nome do Senhor, Ele vai estar presente e assinar. Isso é uma coisa tremenda. Quando nós determinarmos que o céu se feche para uma pessoa, o céu estará fechado. Eu já errei muito na vida, entre outras coisas, algumas vezes eu amaldiçoei alguém e eu tremi muito porque até hoje a maldição colou e eu não quero nunca mais usar a minha boca para amaldiçoar alguém. Eu quero usar a minha boca para abençoar, mas eu tenho muito medo quando eu disser alguma coisa de maldição, porque Deus costuma cumprir. Deus, quando delega poder, autoridade, a unção, eu quero ter muito medo disto, na parte negativa. Mas para abençoar, a gente deve crer e se unir. Quando nós nos unimos e declaramos a bênção, o Senhor assina no céu. Isso é uma autoridade tremenda que o Senhor nos dá. Amém? Agora, Atos dos Apóstolos, vamos continuar a leitura de ontem. No capítulo 5. Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, claro que ele teve uma revelação de Deus para isto: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quero fazer aqui um parêntese, a questão de tradução. Essa foi a tradução que acharam. Eu, com muita reverência, acho que poderia ser escrito de uma maneira diferente. Ananias, por que você cedeu à voz de Satanás para reter parte do valor do campo? Não é porque Satanás encheu o teu coração. Essa resposta a gente tem. Por que Satanás encheu o coração de Ananias? É porque o trabalho dele é esse mesmo. O trabalho de Satanás é sempre fazer coisas assim. Então, por que Satanás encheu o teu coração? Aqui, para mim, tem uma coisa, uma questão de interpretação da versão do João Ferreira de Almeida que poderia ser escrita de forma diferente. Os irmãos entendem? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? A pergunta talvez fosse essa. Continuando, 4. Conservando-o, porventura, o campo todo não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Ou seja, era pecado ele ter um campo? Não. Era pecado vender o campo e ficar com o dinheiro? Não. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O problema, então, é que ele vendeu o campo, portanto, deu metade, digamos assim, e reteve a metade. E disse que vendeu o campo por aquilo tudo que estava entregando. Ele estava querendo dar a entender, ou claramente diz que estava dando o preço total do campo. Para Deus isso foi uma mentira, porque ele reteve parte daquele dinheiro. 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram.
Quase 3 horas depois, preocupado, né, com ele, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por quê? Entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O Pedro não rogou praga, o Pedro não desejou a morte de ninguém, apenas Deus revelou. Ele queria aparecer. Satanás, quando pode, ataca a igreja por fora, mas como ele tem uma barreira que ele não pode ultrapassar, porque ele sabe que não pode ir além da permissão de Deus, ele não pode atingir os que são do Senhor e estão no Senhor, então de fora ele ruge, ele ameaça, faz barulho e levanta muita gente, faz movimento para amedrontar o povo de Deus. Mas isto porque ele sabe que não pode, não tem o direito, não tem a permissão de Deus de entrar no nosso meio se nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Amém? Mas ele gosta de fazer uma coisa, ele tem acesso aos nossos ouvidos, isso Deus permite, desde o Jardim do Éden, ele tem acesso, ele está em nosso derredor, tentando de todas as maneiras. Uma delas é sugerir coisas, e nesse caso, ele sugeriu ao Ananias e Safira que fizessem bonito, que vendessem o campo, mas que reservassem parte do dinheiro para eles, era a aposentadoria deles, e dessem o restante do campo, como que fazendo bonito, dando oferta ou dando tudo para o Senhor também. Deus entendeu que aquilo não era bom, que estava querendo aparecer. Uma das maneiras de Satanás atuar é colocar no coração das pessoas querer aparecer. A pessoa quer aparecer, quer de alguma forma ter destaque, isso é uma forma de Satanás atuar também. Segundo o texto aqui, a revelação que Deus deu a Pedro foi de que Satanás colocou no coração do Ananias e da Safira que praticassem aquilo. Foi Satanás que inspirou. No livro de Jó, nós encontramos, e muitos comentaristas não percebem isto, é bom a gente perceber, aqueles 3 amigos de Jó, Jó devia ter muitos amigos, mas aqueles 3 vieram, em princípio, para consolar o Jó. Mas o que eles fizeram foi só acusar o Jó. Mas o Elifaz, provavelmente o mais velho, que começou e deu tom para os outros continuarem, disse de onde veio aquilo. Ele foi muito claro. Eu estava à noite no meu leito e passou um vulto estranho por mim, me meteu medo e ele começou a falar. E eu ouvi o que ele falou. E o que esse vulto falou é a base do que ele usou para acusar o Jó. Ou seja, que vulto é esse? É Satanás. Quem é que atacou o Jó? Satanás. Quem é que tirou a saúde dele? Satanás. Tudo com a permissão de Deus. Quem é que não deixava o Jó dormir depois de doente? O Jó dizia, pelo menos eu quero um descanso, mas à noite a dor averruma meus ossos, por dentro fica como que aqueles bichos andando dentro de mim, no meu corpo. E quando eu quero conciliar o sono, vem aquela assombração, aquele pesadelo na cabeça. Satanás atacava o Jó de todas as maneiras, era sempre Satanás. Quem é que inspirou os amigos de Jó?
Satanás. Quem é que afastou a mulher de Jó? Satanás. Interessante, essa é uma tese que também a maioria dos estudiosos não concorda, mas que eu defendo. Na leitura de hoje, o Jó diz bem claramente: Senhor, o Senhor destruiu a minha família toda. O Senhor destruiu a minha família toda. Os filhos morreram, e a mulher? A mulher não ficou com ele. Ou foi embora, aconteceu alguma coisa com a mulher. Quando Deus restaurou a sorte de Jó, não fala mais daquela mulher. Provavelmente arranjou outra mulher. Aquela mulher não participou da restauração do Jó. Os filhos dela já eram todos velhos, ela certamente já tinha cessado de dar filhos, porque os filhos já eram adultos, os 10 filhos de Jó. Jó deve ter arranjado alguma outra mulher para dar mais 10 filhos. Aquela não conseguiu. Quando eu digo isso, tem muita gente que não gosta dessa palavra. Mas o fato é que o Jó disse: o Senhor destruiu a minha família toda. Quem destruiu operacionalmente? Satanás. Foi Satanás que colocou no coração da mulher de Jó a sugestão de amaldiçoar Deus e suicidar, morrer logo. A mulher também foi usada por Satanás. Os amigos foram usados por Satanás. Satanás era quem queria destruir a vida de Jó. Ele queria fazer todo o possível para que o Jó blasfemasse de Deus. E ele então iria cantar de galo perante o Senhor. Está vendo? Não adianta nada. O Senhor investiu no Jó e não adiantou. Satanás queria vencer essa discussão com o Senhor. E o Senhor apostou em Jó, acreditou em Jó e deu liberdade a Satanás de atuar. Então essa foi a atuação de Satanás debaixo da permissão de Deus, com praticamente toda a liberdade, só não tirar a vida do Jó. Mas fora isso, Deus deu liberdade a Satanás fazer o que ele quisesse com o Jó, e ele fez, inclusive os amigos. A argumentação dos amigos é toda baseada em acusação. E quem é o acusador? A gente sabe pela Bíblia que é Satanás, que também nos acusa. Nos acusa perante Deus e junto a nós nos acusa sobre nós mesmos. Ele é o acusador. E nós podemos saber disso. Quando alguém nos acusa, é ele, sempre o acusador. Ele também, não podendo combater frontalmente o servo de Deus, ele quer solapar a nossa autoridade. Faz como o Balaão, solapando a nossa autoridade para a gente pecar. Porque ele sabe que quando a gente peca, abre brecha e ele pode então entrar. Se ele não consegue atacar direto, ele semeia confusão, divisão, ciúmes, contendas entre irmãos, disputas, vontade de aparecer, uns enciumados com outros. Ele quer semear essas coisas no nosso meio. E Deus quer nos manter unidos. Amém? Algumas vezes pessoas querem aparecer no nosso meio e perdem a reverência a Deus. Eu acho que um culto a Deus é algo tão solene e gosto de dar oportunidade a todos, no Espírito de Deus, se Deus dirigir. Seja uma criança, um adulto, para cantar, para profetizar, para trazer uma palavra, um testemunho. Agora a gente vai discernir quando isso é humano e a pessoa está sendo um instrumento ali para aparecer, para distrair, para confundir. Isso vai ser sério. A mão de Deus pode pesar sobre essa pessoa. Nesse caso, Deus não quis pesar a mão, logo, ele primeiro deu a Pedro a revelação do porquê ele faria aquilo. Pedro entendeu que ele estava mentindo e expôs a mentira dele. A seguir, o próprio Deus matou o Ananias ali na hora. Mas foi muito interessante isso. Deus revelou o porquê e agiu para que todos soubessem o porquê. Não adianta Deus fazer muita coisa e as pessoas não saberem o porquê Deus está fazendo. O Brasil está nessa situação e Deus quer que a gente saiba o porquê. A maioria não está sabendo o porquê. E a maioria dos líderes evangélicos não está sabendo o porquê. Ainda há líderes exorcizando o Brasil, expulsando os demônios da carestia, os demônios da inflação, os demônios da corrupção.
Não é por aí. Eles não estão entendendo. Deus quer que a gente entenda o porquê e Ele vai agir. Mas a gente tem que saber o porquê. Por isso Ele revela previamente aos seus servos, os profetas. Não é isso que a Bíblia diz? Amém? Bom, a mulher do Ananias, a Safira, foi uma consequência. O Pedro entendeu, escuta, o problema foi mentira. Você concorda com ele, vocês venderam por tanto? Foi por tanto. Então, olha, Deus já levou seu marido e vai levar você também. Vocês combinaram de mentir juntos, o pecado dele é igual ao seu. Se a punição dele foi dessa, a sua também vai ser. Então, vai acontecer. Ela caiu, esperou morta na mesma hora. Isso aí trouxe um temor terrível. Todos à volta começaram a ter bastante medo por causa da presença de Deus ali. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse temor a Deus precisa haver no nosso meio e passar para os outros também. Os de fora precisam ter medo de Deus. Eles precisam olhar Deus no nosso meio e ter medo. Os bandidos, quando olharem para nós, precisam ter medo de Deus. Quando as autoridades olharem para nós, precisam ter medo de Deus. Hoje nós estamos numa época em que as igrejas estão desmoralizadas, ridicularizadas. As igrejas são chamadas de empresas para tirar dinheiro do povo. Pastores são ladrões que estão se enriquecendo à custa do evangelho. Por causa de uma meia dúzia que está enlameando o nome do evangelho, o povo, de um modo geral, na maioria, está perdendo respeito para com as igrejas, para com os pastores, para com os servos de Deus. E isso é muito triste. Olha, eu não queria estar na pele desses pastores que estão se enriquecendo com o evangelho e enlameando o nome do evangelho, atrás de dinheiro. Como alguém disse, o inferno é pouco para eles. Eles vão arder no inferno, esses todos que estão enlameando o nome do evangelho. Vai ser terrível para eles o inferno. Mas, enfim, é preciso que haja temor a Deus. O temor tem que começar de nós. A presença de Deus é santa. Não é de qualquer maneira que a gente dá culto a Deus, não é com qualquer brincadeira, não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus. A gente precisa ter esse temor a Deus. Agora, o Senhor diz na Bíblia que Ele manda a enfermidade. 1 Coríntios 11, o pastor Djalma lê esse texto em todas as ceias. O Senhor diz que por não discernirem o corpo do Senhor, quer dizer, a comunhão, alguns são colocados no leito e alguns até morrem por causa de não discernir o corpo de Cristo. Esse é um pecado sério. A pessoa querer dividir a igreja, se levantar ou querer usar a igreja para política, para interesse, para carnalidade, a pessoa vai pagar caro. Ela não está discernindo o corpo e Deus age mandando enfermidade. Aí as pessoas não entendem, os profetas não falam, os líderes disfarçam e não dizem a verdade, que a pessoa está doente porque ela precisa se consertar, é disciplina de Deus para o bem dela, ela precisa se consertar. Mas um fica sem jeito, o outro não quer falar. Não, a doença é muito forte, a gente não pode falar, não deve falar, e vamos tratando com panos quentes. Tem que dizer a verdade. Ela está enferma porque Deus colocou, a hora que ela se consertar, Deus cura na mesma hora, mas tem que se consertar com Deus, não pode brincar com Deus, por isso Deus mandou a enfermidade. Mas quem que vai falar isso? Quem tiver o discernimento de Deus. Mas todos têm que ter o discernimento de Deus, principalmente os líderes. Tem que andar na presença de Deus para saber discernir por que uma pessoa está doente. Amém? Isso é o que nos diz o texto em Tiago, no capítulo 5. É preciso que haja temor a Deus, porque os crentes costumam perder o temor a Deus, vem quando Deus deixa bandido entrar na igreja e assaltar em pleno culto. O culto não é para Deus, é para carnalidade, estão atrás de dinheiro. Deus deixa bandidos entrarem, afrontarem a igreja, assaltarem a igreja em pleno culto. No Rio de Janeiro, claro que essa notícia é escondida, grandes igrejas já foram assaltadas em pleno culto, para vergonha daquelas pessoas. Uma dessas igrejas onde bandido entrou e assaltou todo mundo em pleno culto. Um irmão veio me dizer
Isso são informações assim distantes uma da outra. Muito tempo depois, o irmão, que é membro dessa igreja, veio me dizer: pastor, eles lá têm um sistema o seguinte, uma denominação grande. Todas as igrejas têm que mandar um dízimo dobrado, 20% para a sede. Aí ele continuou, eu estou aqui questionando, o que isso significa? Normalmente é 10%, dízimo dos dízimos, que é o que a Bíblia estabelece. Dá 20%, não. 10% é para a administração, para o trabalho da igreja, é o dízimo. E os outros 10% é para a família do fundador. Fiquei pensando, capitania hereditária no meio evangélico, a família agora vai viver de rendas. A renda da igreja, a família do fundador. Eu me calei e fiquei questionando comigo mesmo. Meu Deus, como as coisas estão. Senhor, eu estou entendendo porque o Senhor deixou eles serem afrontados em pleno culto. Uma igreja grande, um templo imenso. Bandidos entraram e assaltaram todo mundo lá dentro. Agora eu estou entendendo. Porque o Senhor deixou aquilo acontecer. Coisa terrível. Deus vai permitir coisas mais terríveis ainda em igrejas para envergonhar aqueles que estão envergonhando o nome do Senhor. É preciso que os Ananias e Safiras estejam revelados. Se não for por bem, vai ser pela dor. Bandidos, situações, muitos desses pastores vão para a cadeia, situações horríveis vão acontecer com a permissão de Deus, para que os Ananias e Safiras não estejam vivos por aí, e tem que haver temor a Deus. E nesses últimos anos, eis que cedo venho, o Senhor quer despertar o temor no meio do seu povo. A nós nos é dado o poder de curar, como até de matar. A nós nos é dado o poder e a autoridade de abrir o céu e de fechar o céu. E é preciso que a gente administre isso com temor e saiba que Deus nos deu essa autoridade. Amém? Amém. Mais um pouquinho para a gente terminar. A partir do versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que era a entrada lá do templo, o pátio do templo, a praça da cidade. Era uma reunião pública. Os cristãos se reuniam lá na praça, na porta do templo. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Halaxé, balabachute, cantarabalabachui, kendé, barraia, sebe, aliaias. Deus eterno, restaura esse padrão no nosso meio de temor a Ti, mas de autoridade nas mãos dos Teus filhos aqui, Senhor. Que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, da Tua autoridade, na Tua palavra, no nome de Jesus, no Teu Espírito Santo, ó Deus. Todos os irmãos aqui sejam cheios da Tua autoridade, ó Deus, desse poder para curar e até para levantar mortos, no nome de Jesus. Vem confirmar a Tua obra com poder e autoridade na vida dos Teus servos. Tu és o Deus da glória, Senhor. Confirme essa palavra nos corações aqui hoje, agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Dê salva de palmas mesmo ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória.